Hoje gostaria de falar com vocês a respeito de missões. O que é missões? Fazer missões. Certamente você já ouviu muitas vezes missões, missionário, fazer missões. Pois é, pois a Bíblia fala sobre este assunto. E aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós encontramos em Marcos, verso 15, Jesus dizendo assim: disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Jesus deu uma ordem. Aqui nesse versículo tem uma ordem de Jesus. A ordem de Jesus, ele diz, vão por todo mundo e preguem o evangelho. A ordem de Jesus é que eu e você devemos sair em todos os lugares, onde nós estivermos. Devemos pregar o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é Jesus. Devemos pregar o evangelho, isto é, precisamos falar de Jesus para todas as pessoas, onde estivermos, em todos os lugares, na escola, na rua, em casa, no comércio, na festa de aniversário. Devemos pregar o evangelho, dizer que Jesus é o nosso Salvador e que ele foi o único que morreu na cruz por mim e por você, e que ele está vivo, ele morreu, mas ressuscitou, e agora ele está vivo. E que isto é o evangelho, é falar que Jesus é o Salvador. E aqui diz, para quem devemos falar? A toda criatura. Jesus deu uma ordem, qual foi a ordem? Pregar o evangelho, falar de Jesus. E ele disse, para quem devemos pregar o evangelho? A toda criatura, isto é, a todas as pessoas que foram criadas por Deus. Devemos pregar o evangelho, devemos falar de Jesus a todos, a criança, ao idoso, ao rico, ao pobre, ao que vive no Brasil, ao que vive lá na Índia, ao que vive no Japão. A palavra de Deus deve ser pregada a todos. Então, esse versículo nos fala que missões significa a ordem que Jesus deixou para pregar o evangelho. Isto é missões. É a ordem que ele deixou. Fazer missões é cumprir a ordem de Jesus em pregar o evangelho. Onde você estiver, na escola, você pode pregar o evangelho, pode fazer missões, pois a ordem de Deus foi dada para a criancinha, para o vovô, para a vovó e para os pais, para todo aquele que crê em Jesus. De todos os irmãos. Morava pertinho da praia. Do quarto onde ela dormia, dava para ouvir o barulho do mar. E sabe qual era a cor, o que Êmica Michael mais gostava? Ela gostava de ouvir o barulho dos animais e também ela amava a cor azul. Sabem por que Êmica Michael amava a cor azul, crianças? Porque a sua mãe tinha os olhos azuis, azuis intenso. E Êmica Michael desejava ter os olhos azuis da cor dos olhos de sua mãe. Mas Êmica Michael tinha os olhos castanhos da cor do seu pai. Os olhos de Êmica Michael eram da cor dos meus olhos. E ela desejava muito que seus olhos fossem azuis, como os olhos de sua mãe. A pequena Êmica Michael morava na Irlanda do Norte, ela fazia muito frio, diferente aqui do Brasil. Como também ainda faz muito frio hoje na Irlanda do Norte. E a Êmica Michael, ela sempre ia à igreja. E sua mãe e seu pai, todas as noites, faziam o culto doméstico com ela e com os seus 6 irmãos. Culto doméstico é quando a família se reúne, louvores a Deus em casa.
E na igreja e no culto doméstico, Amy Camargo sempre ouvia a mamãe dizer que Deus sempre responde às orações. Certo dia, Amy Camargo lembrou-se dessa frase: Deus responde às orações. Ela lembrava a sua mãe sempre falando isso quando lia a Bíblia. Então, certa noite, antes de dormir, Amy Camargo fez uma oração. Ela fez uma oração, crianças. E imagine, nessa oração, Amy Camargo pediu, como das outras vezes, que tivesse uma boa noite de sono. Mas ela fez agora um pedido muito especial, pois ela lembrou-se do ensinamento de que Deus responde às orações. Sua mãe lhe ensinava isso na palavra de Deus. E então, pensando nessa frase, ela fez um pedido especial. O que vocês acham que Amy Camargo pediu para Deus nesse dia? Será que ela pediu uma boneca? Pediu roupas novas? Não, claro que não. Amy Camargo pediu naquela noite ao Papai do Céu que queria ter olhos azuis e não castanhos. Ela pediu a Deus que quando acordasse, os seus olhos não fossem mais castanhos, mas fossem azuis, como os olhos de sua mãe. Crianças, Amy Camargo foi dormir com a certeza de que Deus responderia a oração dela. Amy Camargo não teve dúvida nenhuma de que Deus atenderia o seu pedido. Afinal, Deus responde as orações, ensinar a sua mãe na Bíblia Sagrada. Então, Amy Camargo dormiu. E quando o dia estava clareando, Amy Camargo pulou da cama, feliz como um passarinho. E ela então correu, pegou uma cadeira, ela arrastou uma cadeira, levou a cadeira até a cômoda, que é aquele móvel que tem as gavetas onde a mamãe guarda as coisas. Em cima da cômoda tinha um espelho. Ela era tão pequena que ela precisou puxar uma cadeira, subiu na cadeira. Aguardando o sinal. Então, espelho, olhos azuis? Olhos azuis? Só que não, crianças. Os olhos de Amy não tinham ficado azuis. Seus olhos continuavam, crianças, seus olhos continuavam castanhos. E agora, Amy se olhava no espelho e via os seus olhos castanhos tristonhos, porque Deus não havia respondido às suas orações. Amy estava triste, decepcionada, pois ela lembrava de sua mãe ensinando que Deus responde às orações. E então, agora ela se perguntava, por que Deus não respondeu minha oração? Eu fui tão boazinha, eu creio em Jesus, eu tenho tanta fé, por que ele não me respondeu? Quando Amy baixou a cabeça, se controlando para não chorar, ela ouviu uma voz, que era a voz do Senhor, dizendo a ela assim: Amy, Deus responde às orações. Deus responde às orações, Amy. E a resposta foi não. Naquela hora, Amy entendeu que Deus responde sim às orações. Ela estava
triste, mas agora, depois dela ouvir aquela voz, ela sentia um conforto, uma paz dentro dela, de que Deus tinha respondido. E Deus respondeu não para o seu pedido. Ela não entendia porque Deus tinha respondido não. Pois ela queria ter os olhos azuis. Mas Amy agora sentia paz, porque sabia que Deus respondia às orações. E ele tinha respondido não à oração dela. E ela estava em paz com isso, por mais que não entendesse, porque tinha os olhos castanhos e não azuis. Mas o tempo foi passando, e Amy, então, ela continuou indo à igreja, participando dos cultos domésticos, e ela aprendeu, muito pequena ainda, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho de Deus perfeito, santo. E ela sabia que Jesus entregou-se na cruz para morrer pelos seus pecados e pelo pecado de todo aquele que crê. Ela sabia que Jesus podia perdoar os pecados dela e de todas as crianças. E ela, então, cresceu, desejando muito falar de Jesus como seu Salvador. Então, crianças, Amy cresceu assim. Quando ela tinha 28 anos, que já estava moça, ela ainda lembrava da resposta de sua oração. Que Deus tinha dito não ao seu pedido, mas ela continuava feliz servindo a Deus. E um dia, quando fez 28 anos, ela viajou para um país, para um lugar muito longe, chamado Índia. Lá na Índia, ela foi servir a Deus. Ela foi para a Índia como missionária. Amy se tornou uma missionária. Ela deixou o seu país, deixou a sua casa, a sua família, foi para outro lugar. Amy, então, percebeu que tudo lá na Índia era diferente, crianças. Lá na Índia era diferente da Irlanda, onde ela morava. Lá na Índia era quente e seco, fazia muito calor. Os templos ou as igrejas lá na Índia eram muito feias e assustadoras, feitos de pedras. E também, lá nas igrejas da Índia, no templo da Índia, ninguém, nenhum estrangeiro, ninguém que era de outro lugar poderia entrar nos templos. Apenas o povo da Índia poderia entrar nos templos. Então, também, as mulheres indianas se vestiam diferentes. Elas usavam uma roupa chamada sili, que era uma saia longa, e o sari, que é uma túnica, como essa que eu estou usando aqui. As roupas eram bem diferentes. As mulheres naquela época, então, elas poderiam segurar a sua túnica assim, ou também poderiam usar a túnica para cobrir a cabeça. Bem, tudo era tão diferente. E a missionária Amy Carmichael estava ansiosa para falar de Jesus para as pessoas da Índia. Mas como ela poderia falar? Ela, então, pensou, Deus deu uma ideia a ela. A única maneira dela saber como os indianos pensavam, que Deus eles serviam, era ela entrando no templo, na igreja deles. Mas era proibido ela entrar, porque ela não era da Índia. Bem, ela queria saber o que será que acontece lá na igreja deles. Como é que eles fazem o culto? Que deuses eles adoram lá dentro? O que acontece lá? Bem, ela não sabia como poderia, então, entender essas coisas. Mas ela sabia que Deus ia ajudá-la. Um dia, Deus deu uma ideia para ela. E Amy Carmichael
teve um plano, fez um plano para poder entrar no templo. Sabe o que ela fez? Ela começou a fazer um disfarce. Ela tentou se disfarçar para entrar lá no templo. Para entrar no templo, Amy Carmichael tinha que ficar parecida com uma mulher indiana. E ela era diferente, porque Amy Carmichael tinha pele branca, branca, bem branquinha, como a Camille da nossa igreja. E as mulheres indianas eram morenas, como eu. Até mais morenas, são mais morenas do que eu. Como Amy Carmichael ia entrar no templo? Se ela fosse pega entrando no terra da Índia, eles a matariam. Então, Amy, depois de tentar muitos disfarces para esconder o tom branco da sua café, deixava os seus braços e o seu rosto. O pó do café deixava o seu braço e o seu rosto com o tom marrom, da cor da pele das mulheres da Índia. Então, Amy ficou feliz e, para melhorar o seu disfarce, Amy vestiu, então, a roupa indiana, o sili e o sari, e então ela colocou a túnica e se vestiu toda como uma indiana. Agora sua pele não estava branca, mas estava marrom, por causa do pó do café que ela tinha passado em seu rosto. Amy estava parecendo mesmo uma indiana. Então, Amy Carmichael foi lá na sala onde estavam os seus amigos missionários. E então, quando ela se apresentou para os seus amigos missionários, então, um amigo disse, Amy, seu disfarce está ótimo. Você está parecendo uma indiana. Depois, uma amiga missionária da Amy também disse o seguinte, Amy, você tem os olhos castanhos, igual os olhos das mulheres da Índia. E agora, porque seus olhos são castanhos, ninguém vai descobrir o seu disfarce. Você está uma perfeita indiana. Crianças, naquela hora, a pequena, a Amy Carmichael, agora lembrou-se daquela sua oração que ela fez quando tinha 3 aninhos de idade, quando ela pediu a Papai do Céu que desse a ela olhos azuis, e ela acordou. E ela acordou e tinha os olhos castanhos. Amy agora entendeu por que Deus disse não à sua oração. Naquele momento, Amy entendeu porque Deus fez ela com olhos castanhos e não azuis. Deus tinha um plano na vida de Amy Carmichael. E o plano de Deus era que Amy Carmichael fosse uma missionária na Índia. E para ela poder salvar muitas crianças na Índia, ela precisaria ter os olhos castanhos, como as indianas. Então, Amy Carmichael sabia que se ela tivesse os olhos azuis e fosse entrar no templo, ela seria, então, descoberta e seria morta, porque as indianas não têm olhos azuis. E naquele dia, Amy agradeceu a Deus, porque disse não às suas orações. Sabem, crianças, Deus sempre responde nossas orações. Quando ele diz não, ele também está respondendo. Quando ele diz não, é porque ele sabe o que está fazendo. É para o nosso bem. É porque ele tem um plano para a nossa vida. Deus tem um plano para você também, criança. E Deus, ele sempre responde a sua oração. Confie nele, que Deus vai dirigir a sua vida também no plano que ele tem para você. E Deus tinha um plano para a vida de Amy Carmichael, e o plano de Deus é que ela fosse missionária na Índia. E agora a Amy, com seu disfarce, entrou no templo. Amy Carmichael entra no
templo, e ela entra naquele templo, quando os portões, a porta é grande, de madeira, o templo é de pedra, e quando ela entrou no templo, ela via que tinha pouca luz no templo, o templo era escuro e sombrio, só havia algumas tochas de fogo iluminando o templo, e quando ela entrou um pouco mais, e Micael viu dentro do templo, ou da igreja dos indianos, ela viu um grande Deus falso, um Deus de pedra, que os indianos adoravam. Então, ele me disse, então é esse o Deus que eles adoram? Um Deus de pedra que não pode responder às orações? Naquele momento, Micael continuou entrando no templo, crianças, e então ela se aproximou, viu uma sala, mas aquela sala estava escura e só tinha teia de aranhas, e ela, de pontinha de pé, continuou entrando. Alguns sacerdotes passaram por ela, mas não perceberam que ela era de outro país. O seu disfarce estava bem feito. Deus tinha ajudado Micael. E, de repente, ela ouviu o barulho de músicas indianas e ela ouviu barulhos de crianças. De repente, Micael se aproxima e ela, então, vê ali 8 meninos. Ela vê 8 meninos na escuridão daquela sala. E, de repente, quando ela olha para aqueles meninos, ela então percebe que aqueles meninos estavam ali como escravos para serem sacerdote daquele Deus falso, do Deus da Índia. Eles iriam morar ali naquele templo para sempre e serem ensinados a adorarem um falso Deus. Mas naquela hora que Amy estava olhando para as crianças, veio um homem mal educado, empurrou Amy, disse, saia daqui, e empurrou Amy para fora. Micael, então, saiu do templo e percebeu que ali no templo tinha muitas crianças sofrendo, sendo ensinadas a adorar deuses falsos, sendo ensinadas a pecar. E ela disse, Deus, o Senhor quer que eu pregue o seu evangelho para as crianças? O Senhor quer que eu salve as crianças da Índia, Deus? É isso? Que eu seja uma missionária das crianças? Então, Amy sentiu Deus dizendo que sim. Ela não sabia como poderia pregar a palavra de Deus para as crianças ali daquele templo e nem como poderia salvá-las. Mas ela tinha certeza que Deus ia ajudá-la, ia dar um plano para ela. Então, certo dia, Amy fez novamente o seu disfarce. Amy novamente passou café no corpo, pó de café no corpo, então saiu. Ela saiu nas ruas, de repente, Micael viu uma multidão de pessoas andando atrás de uma carroça. Uma carroça que as rodas eram feitas de madeira. E na carroça tinha um grande ídolo, uma grande estátua, que era um deus falso que os indianos adoravam. E ali, crianças, naquele dia, Amy viu também na carroça 12 meninas, vestidas com vestidos roxos, com grinaldas na cabeça. E aquelas crianças estavam assustadas, com um olhar triste. E então, Micael, com seu disfarce, acompanhou a multidão. E logo ela percebeu que aquela carroça estava levando as crianças para o templo. E a carroça agora estava se aproximando das grandes portas de madeira do templo. A carroça entrou no templo com as 12 crianças. E as crianças, ao entrarem no templo, olharam para fora, buscando, talvez, encontrar algum parente, o pai ou a mãe que os ajudasse. Mas elas, com o olhar assustado, não encontraram ninguém. E as portas do templo se fecharam. E Amy, então, cheia de tristeza, começou, então, a pensar, meu Deus,
como posso salvar essas crianças? Ela sabia que aquelas crianças tinham sido vendidas para serem escravas no templos, seriam escravas dos sacerdotes, seriam ensinadas a pecar, a fazer coisas que não agradam a Deus. Então, crianças, Amy volta para casa. E ela, então, ali novamente, ela ora e pede a Deus que lhe ajude a salvar aquelas crianças, a falar de Jesus para elas. Pois Amy Carmichael sabia que se elas ouvissem falar de Jesus, elas seriam salvas. Elas seriam salvas do castigo do pecado. E elas teriam uma nova vida. Como Amy Carmichael iria fazer isso? Como elas poderiam salvar, tirar aquelas crianças lá de dentro do templo? Ah, crianças. Mas Amy sabia que Deus ia ouvir suas orações. Amy Carmichael sabia que Deus ia ajudá-la. Deus ouve as orações. Ele ouviu a oração de Amy Carmichael. E agora ela tinha uma certeza que Deus tinha respondido o melhor. Ela estava agradecida por Deus ter dito não para ela, o seu pedido, e por ela ter olhos castanhos, porque com olhos castanhos, ela poderia ser missionária na Índia e chegar mais perto das crianças indianas. Crianças, o que será que aconteceu com as crianças que ficaram dentro do templo? O que será que Amy Carmichael vai fazer? Porque você quer saber o que vai acontecer com Amy Carmichael e com as crianças dentro do templo? Então, no nosso próximo momento infantil, você saberá. Assista a nossa próxima live do Momento Infantil, na próxima sexta-feira, e você saberá o que vai acontecer com Amy Carmichael e o que acontecerá com as crianças que foram vendidas como escravas para o templo. Você, criança, lembre-se, Deus responde às orações. Mesmo quando Deus disser não à sua oração, confie, como a Amy Carmichael confiou, e agradeça, porque no tempo certo, Deus vai ajudar você a entender o porquê Ele disse não às suas orações. Que Deus lhe abençoe, crianças, que nós confiemos nele e que possamos também sentir o mesmo desejo que Amy Carmichael sentiu, de fazer missões, falar de Jesus para todas as pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe.